Essa aula me alegra muito, porque o tema dela é sobre a hierarquia cósmica. E falar sobre a hierarquia cósmica é como se fosse falar de amigos, é como se fosse falar de irmãos, é como se fosse falar de pessoas, de seres muito queridos, que me ajudam demais, que me ensinam demais, que me instruem demais. Seres que eu posso não conhecer fisicamente, mas que existe uma ressonância energética tão grande que eu me sinto em família. A hierarquia cósmica, ela é composta por seres cósmicos, ou seja, que não possuem corpos, mas que são estruturas que mantêm o universo, com estruturas como se fossem até leis, certo? Então são a parte estrutural de seres que podem se manifestar de forma visível ou invisível, estão para muito além da compreensão humana, obviamente. Existem os seres do reino angelical, e provavelmente você já imagina o que o reino angelical significa, mas nós temos ali, mas nós temos nesse reino os Elohims, serafins, querubins, anjos, arcanjos, seres que trabalham mantendo o universo e a criação também, mas de uma forma mais atuante, de uma forma também com um certo corpo, mesmo que seja um corpo para muito além do que a gente entende e identifica como um corpo. Existem os seres dévicos, que são muito semelhantes ao reino angelical, só que eles estão mais conectados com expressões elementais, então eles estão mais identificados com os seres elementais das naturezas, né? Por exemplo, os elementos fazem parte do reino dévico. São seres dévicos que controlam, organizam, sustentam os elementos, os 5 elementos que nós conhecemos até hoje. Nós temos, né, o reino humano, que nós fizemos parte aqui. Nós temos os mestres ascensionados, que são os seres que passaram pelo processo de despertar, iluminaram e entraram no nível ascensionado e coexistem nesse nível ascensionado. Esses são os seres talvez mais próximos do reino humano, porque na grande maioria deles foram seres que passaram pela experiência humana, certo? E iluminaram e chegaram neste campo de consciência de mestres ascensionados. E os mestres ascensionados são seres que possuem atributos e virtudes espirituais muito elevadas, que à medida que nós nos conectamos e desenvolvemos essas virtudes e esses atributos em nós, nós elevamos muito a nossa taxa de frequência e o nosso nível de consciência através desses atributos e dessas virtudes. Os mestres ascensionados, eles que talvez em última instância eles são na verdade virtudes, valores e atributos muito elevados de forma espiritual, eles se manifestam de forma individualizada, que nós consideramos como mestres, para que a gente consiga se conectar melhor, entende? Por exemplo, assim, se eu falar, olha, desenvolva o atributo e a virtude do amor, pode ser muito subjetivo. Agora, se você se conecta a Cristo, a Yogananda, a esses seres, começa a ficar um pouco mais palpável o que é a expressão do amor, o que é amar, né? A Maria, a Mãe Maria, você começa a conseguir compreender. Se eu falar para você se conectar com a devoção, pode ser muito subjetivo. Mas se eu falar, por exemplo, olhe Maria e José, pais de Jesus, olhe São Francisco de Assis, olhe alguns desses seres, começa a ficar mais óbvio, a gente começa a conseguir compreender melhor, porque a gente identificou num certo ser um aspecto, uma virtude, um valor e um atributo espiritual muito elevado, e nós o utilizamos de referência. Então,
Se conectar com um mestre ascensionado é isso, é você se conectar com alguma virtude, um valor, um atributo espiritual muito elevado que você quer desenvolver em você e você precisa de referências, né? Que nós precisamos de referências. À medida que você eleva a sua consciência, você vê que a identificação, que a referência começa a não se fazer mais necessariamente necessária, porque você consegue se identificar diretamente com o atributo, a virtude e o valor. Você não precisa mais de uma individualidade para integrar aquilo dentro de você. Da mesma forma como também tem muitos mestres ascensionados ou atributos, valores e virtudes espirituais muito elevadas que se manifestam em outras expressões, que se manifestam em outras expressões religiosas, em santidades, em deidades, em seres, por exemplo, da Umbanda, sabe? Ali estão identificados esses atributos, virtudes e valores espirituais elevados num ser, que é sobre isso, só para que nós possamos ter referências. Então não é que existe uma religião que está certa ou que está errada. Não, foi a forma que o nível de consciência humana conseguiu conceber para enquadrar, para criar uma imagem de um atributo, uma virtude, um valor espiritual muito elevado. Que sem essa referência a gente não conseguia ter isso palpável para trazer para a nossa vida presente. E com exemplos a gente consegue crescer, com exemplos a gente consegue ter um norte e uma direção. Quando nós somos crianças, nós temos de referências os nossos pais. Depois na escola nós temos de referências aquele professor legal que a gente tanto gostava, né? Depois de referência a gente pode ter um companheiro, uma companheira, uma pessoa que você admira muito pelo sucesso, seja profissional, seja espiritual, seja social. Você começa a colocar referências e esses exemplos nos inspiram a ser pessoas melhores. Então falar sobre a hierarquia cósmica, eu diria que é sobre falar de referências que nós identificamos aqui na nossa concepção humana para que a gente possa seguir um exemplo. Eles são o nosso exemplo. Eles deixaram o nosso exemplo aqui na Terra para que a gente possa seguir, para que a gente possa pegar essas lições e dizer, poxa, olha como dá para simplificar o caminho. Olha como dá para acelerar o meu processo, porque esses seres já passaram por um longo caminho e deixaram um rastro. Eles deixaram uma pista, eles deixaram lições. E se a gente olhar para essas lições e buscar trazer isso para a nossa realidade cotidiana, não para algo meramente filosófico, meramente mental, meramente para falar bonito para alguém ou para as pessoas ou na frente das pessoas, se eu conseguir integrar isso e ser esses ensinamentos, ser essa virtude, ser esse atributo espiritual elevado, ser isso, aí sim você está conseguindo dar passos largos no seu desenvolvimento. E isso vai transformar não só a sua vida, mas a vida de todos aqueles que você tiver contato, porque você vai estar emanando algo tão diferente, tão verdadeiro, tão único, tão especial, tão bonito, que isso toca as pessoas ao seu redor. Isso toca, mesmo que você não fale, mesmo que você não expresse, mesmo que você não reaja, você emana e as pessoas sentem. Mesmo que elas estejam anestesiadas e não sintam muitas das coisas, ela sente algo diferente em você, ela vai passar a sentir. E isso vai inspirá-la também. É como se você acendesse uma chama ali de novo, mesmo que pequenininha, você acendeu. Uma coisa muito importante para se falar sobre a hierarquia cósmica é de que em toda a esfera de desenvolvimento da consciência humana, você vai ter uma grande lição em todas as fases: desapego. A hierarquia cósmica, ela não existe para o ser humano apegar-se a ela. Não é para você se apegar a um mestre e dizer, não, eu não posso abandonar esse mestre ou esse guru, eu não posso abandonar essa virtude ou esse valor. Você vai ter que seguir adiante em um determinado momento. Quando você já integrar essa energia, esse atributo, este valor, essa virtude espiritual em você,
você vai para a próxima fase, você vai evoluindo, você vai seguindo. Vamos supor que você está na 7ª série e aí você passou de ano, você fez as provas, você tirou notas boas e você vai para o 8º. Adianta você querer ficar no 7º? Não adianta. Você precisa ir para o 8º, né? Mesmo que você goste do 7º, mesmo que você goste dos professores do 7º, mesmo que você goste de todas as matérias do 7º, mesmo que você ame falar sobre o 7º, está tudo bem, mas isso já está em você. Você precisa ir adiante. E o mesmo se aplica em relação à hierarquia cósmica e aos mestres ascensionados. Eles são, na verdade, no fundo, todos um, se manifestando de várias expressões diferentes, sendo referências e guias em várias expressões diferentes, para níveis de consciência diferentes, todos para trazer para o mesmo lugar, a nossa casa. É para lá que todos nós estamos indo. É para lá que eu e você estamos indo. É para lá que eu e você iremos aqui.